Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu é bom, misericordioso, Senhor. Tu és fiel, Tu és justo, Tu és longânimo em se irá, Pai amado. Obrigado, Senhor, porque nos trouxe aqui, Senhor, para te cultuar, para engrandecer o Teu nome, Senhor. Pois Tu mereces toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela alimentação que nos dá todos os dias, pela moradia que temos, Pai amado. Obrigado pelos livramentos, por teu cuidado conosco, Pai amado. Mesmo nós não merecendo, Pai amado, pois somos pecadores, falhos, Pai amado. Precisamos da tua misericórdia todos os dias da nossa vida, Pai. Pai, obrigado por esse momento que vamos fazer essa devocional. Peço, meu Deus, nos dê entendimento, sabedoria, compreensão, Senhor, para entender e praticar tudo o que tua palavra vai nos dizer, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos pro devocional de Spurgeon. O devocional de hoje é referente a Salmos 39. Abra sua Bíblia em Salmos de número 39. Nós vamos ler todo o Salmo, tá bom? O destaque é o versículo 12, mas nós vamos ler todo. Que diz: sofrimento e confissão. Uma introdução desse salmo diz: salmo de súplica de um homem sofredor e angustiado, que pede justiça e misericórdia. Ele acha que o seu sofrimento é resultado de pecado. Referência versículo 10 e 11. E pede a Deus que deixe de castigá-lo. Primeiro, para que os maus não pudessem duvidar da bondade de Deus, o salmista havia resolvido não se queixar, mas ele não pode mais permanecer calado e fala sobre a sua angústia e sobre as suas dúvidas. Versículos 1 a 6. Segundo, ele pede misericórdia, rogando a Deus que pare de castigá-lo. Versículos 7 a 11. Terceiro, lindas palavras, suplicando a Deus que atenda a sua oração. Versículos 12 e 13. E os salmos inicia assim: Salmo de Davi ao regente do coro, para a confissão. Ele disse: vou ter cuidado com a minha maneira de viver, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas.
Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ficava. Então comecei a perguntar: Ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostre-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar, ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em ti. Livra-me de todos os meus pecados, e não deixes que os tolos zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois foste tu que me fizeste sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois estou quase morrendo, por causa das tuas chicotadas. Tu nos repreendes e assim nos castiga por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aquilo que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido. Não te cales quando choro. Como todos os meus antepassados, sou teu hóspede por pouco tempo. Desvia de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 39. Antes, vamos ler o destaque do Salmo 39, que é o versículo 12, que diz: Ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido. Não te cales quando choro. Como todos os meus antepassados, sou teu hóspede por pouco tempo. Salmo 39, título hebraico. Salmo 4, versículo 1, a referência. Salmo 39, versículo 1. Não falarei nada. Não falando nada a respeito do seu sofrimento. Versículo 9, referência. O salmista não corre o perigo de pecar contra Deus. Referência Jó capítulo 1, versículo 22, capítulo 2, versículo 10, e Salmos 141, versículo 3. Salmo de número 39, versículo 4. Quanto tempo ainda vou viver? O salmista não está querendo saber quando vai morrer. Ele reclama porque vai morrer logo. Versículo 5, referência. Salmo 39, versículo 5. É curta a vida. Referências. Jó, capítulo 14, versículo 1. Salmos, número 89, versículo 47. Salmos, número 90,
versículos 9 e 10, Salmos 103, versículos 15 e 16, sopro, referências, versículo 11 do Salmo 39, Jó, capítulo 7, versículo 7, Salmo 62, versículo 9, Salmos de número 90, versículo 9, Salmo 144, versículo 4. Salmos de número 39, versículo 6. Sombra. Referências. Jó, capítulo 9, capítulo 8, versículo 9. Capítulo 14, versículo 2. Salmos de número 102, versículo 11. Salmos de número 109, versículo 23. Salmo 144, versículo 4. Eclesiastes, capítulo 6, versículo 12. Ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. Referências. Salmos de número 49, versículo 16 a 20. Eclesiastes, capítulo 2, versículos 18 e 21. E Lucas, capítulo 12, versículos 15 a 21. Salmos de número 39, versículo 8. Livra-me de todos os meus pecados. O salmista crê que o perdão resultará em sua cura. A doença para ele era resultado do pecado. Salmos de número 39, versículo 9. Não digo nada. Referência, versículo 1 do Salmo 39. Salmo de número 39, versículo 10. Para de me castigar. Referência, versículo 32. Salmos de número 32, versículo 4. Salmos de número 39, versículo 11. Assim nos castigas por causa dos nossos pecados. Referência, Salmo 90, versículos 7 a 9. A traça. Figura de linguagem sobre destruição e desgraça. Referências, Jó, capítulo 13, versículo 28. Isaías, capítulo 50, versículo 9. Sopro, versículo 5 do Salmo 39. Salmo 39, versículo 12. Teu hóspede por pouco tempo. Nesta vida que dura tão pouco, temos o privilégio de ser hóspedes de Deus. Referências, Levítico, capítulo 25, versículo 23. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15. Salmos de número 23, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. E Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Por fim, Salmos de número 39, versículo 13. Desvia de mim o teu olhar. O salmista pede que Deus deixe de castigá-lo com tanta dureza. Referências, versículo 10 do Salmo 39. Jó, capítulo 7, versículo 9. Jó, capítulo 10, versículo 20. Jó, capítulo 14, versículo 6. Eu vá embora para o mundo dos mortos. Referência, Salmo de número 30, versículo 3. Amém.
Vamos ver o que Spurgeon fala sobre o versículo 12. Sim, Senhor, a tua presença, mas não a ti. Toda a minha alienação natural a ti. Tua graça removeu eficazmente. E agora, em comunhão contigo, caminho por este mundo pecaminoso, como um peregrino num país estrangeiro. És um estrangeiro em teu próprio mundo. O homem se esquece de ti, te desonra, estabelece novas leis e costumes estranhos, e não te conhece. Quando teu filho veio para os seus, eles não o receberam. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Nunca um estrangeiro foi tão humilhado entre os habitantes da terra como o teu filho amado entre seus irmãos. Não é nenhuma maravilha, então, se eu, que vivo a vida de Jesus, for um desconhecido e um estrangeiro aqui embaixo. Senhor, eu não gostaria de ser um cidadão onde Jesus foi um estrangeiro. Sua mão perfurada afrouxou a corda que uma vez ligou minha alma à terra, e agora me vejo estrangeiro aqui. Meu discurso parece ser para esses babilônicos uma língua estranha. Meu comportamento é diferente e minhas ações são esquisitas. Um homem tártaro, habitante da Tartária, agricultores e caçadores, se sentiria mais à vontade num centro comercial do que eu na morada dos pecadores. Mas eis a doçura da minha porção. Sou um estrangeiro contigo. Tu és meu companheiro sofredor, meu companheiro peregrino. Ah, que alegria andar em companhia tão abençoada. Meu coração queima dentro de mim quando falas. E embora eu seja um forasteiro, sou mais abençoado do que aqueles que sentam em seus tronos. E estou muito mais em casa do que os que habitam em suas construções vedadas. Para mim, não há lugar ou tempo. Meu país está em qualquer lugar. Posso ser calmo e livre de cuidado em qualquer porto, desde que Deus esteja lá. E quando buscamos ou evitamos lugares, a alma não encontra alegria em nenhum. Mas, com Deus para guiar nosso caminho, a alegria igual é ir ou ficar. Amém. Vamos para continuar em Salmos.
Salmos de número 85. Prosperidade e justiça. Uma introdução desse salmo diz: Salmo de súplica, referência, introdução do Salmo 3, versículo 1. Do povo que está em situação difícil. Os israelitas oram a Deus pedindo que os ajude, como fez no passado. Talvez o salmista esteja falando sobre os tempos difíceis pelos quais o povo passou depois de voltar do cativeiro na Babilônia. Primeiro, a misericórdia de Deus demonstrada no passado. Versículos 1 a 3 do Salmo 85. Segundo, um apelo a Deus para que salve o povo. Mais uma vez, versículos 4 a 7. Terceiro, uma resposta favorável da parte de Deus. Versículos 8 a 13. E o Salmos inicia assim: Salmo do grupo de Corá, ao regente do coro. Ó Senhor Deus, Tu tens sido bom para a Tua terra. Fizeste com que Israel prosperasse outra vez. Perdoaste todos os pecados do Teu povo, e não olhaste para as suas maldades. Acalmaste todo o teu furor, e deixaste de lado o fogo da tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador. E não continues aborrecido com o teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira nunca vai acabar? Dai-nos forças novamente, e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor, e dai-nos a tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo para nós, o seu povo. Eu escuto o que o Senhor está dizendo para nós, o seu povo. Para nós, os que somos fiéis, Ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique à nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá diante do Senhor e preparará o caminho para ele. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 85. Salmo 85, título hebraico. Salmo 42 e 43, referências. Salmo 85, versículo 1. Prosperasse outra vez. O povo de Israel, voltando da Babilônia, começou a prosperar de novo. Referência,
Salmo 126, versículo 4. Salmo 83, versículo 3. Teu furor, tua ira. Por causa dos pecados do povo, Deus, no seu furor e na sua ira, os havia expulsado da sua pátria. Referências: Salmo 79, versículo 5. Salmo 85, versículo 4. Que prosperemos de novo. Referências: Salmo 85, versículo 1. E Salmo 126, versículo 4. Salmos 85, versículo 8. Paz. Referências: Salmo 29, versículo 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Caminhos de loucura. Pecado, egoísmo, materialismo, desobediência à vontade de Deus. Salmo 85, versículo 9. Deus está pronto para salvar. Referências: Isaías, capítulo 46, versículo 13, capítulo 51, versículo 5, capítulo 56, versículo 1. Presença salvadora. Ao pé da letra, o texto hebraico traz glória. Referência: 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11. Salmos de número 85, versículo 10. O amor e a fidelidade, a justiça e a paz. As 4 qualidades aqui mencionadas podem ser entendidas assim: ao amor de Deus corresponde a fidelidade das pessoas, e a justiça que as pessoas praticam é recompensada pela paz divina. Referência: versículo 8 do Salmo 85. Salmo 85, versículo 11. A fidelidade brotará da terra. Referência: Isaías, capítulo 45, versículo 8. E por fim, Salmo 85, versículo 12. Colheitas. Referência: Salmo 126, versículo 6. E é isso, gente. Referências e comentários do Salmo 85. Que Deus os abençoe.